pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês o Teatrinho de Sombras, com uma história bastante conhecida de todos nós, é a alegoria das três árvores. E hoje, por conta desta manipulação dos personagens, eu vou precisar ficar de lado para eu poder visualizar o que eu estou mostrando na tela de luz, tá bom? Então eu vou ficar de ladinho e vocês prestem atenção no teatrinho no decorrer da história. Era uma vez três árvores. Estas três árvores, um belo dia, estavam discutindo o sonho de suas vidas. Elas estavam ali falando sobre o que cada uma dessas árvores desejava ser quando crescessem. Eram arvorezinhas ainda pequenas, pequenos arbustos, mas que ainda cresceriam muito. E estavam conversando a respeito do que cada uma seria quando fossem grandes. A primeira árvore disse que o seu grande sonho era se tornar uma árvore muito grande, nunca ser cortada, ficar sempre em cima de uma grande montanha, onde pudesse desenvolver, atrair a atenção das pessoas que pudessem olhar para cima, para o alto, para poder enxergá-la, contemplá-la, e assim, através dela, pudessem olhar para o céu e se lembrarem de Deus. A segunda árvore disse que o seu grande sonho era se tornar um baú, que sua madeira um dia pudesse se tornar um baú, onde se guardassem grandes tesouros. Este era o sonho desta pequena árvore, se tornar um baú de tesouros. A terceira árvore disse então que o seu grande sonho era poder se tornar um grande navio, um navio onde carregasse grandes pessoas importantes, reis e rainhas, príncipes e princesas, viajando pelo mundo afora. Muitos anos se passaram e essas árvores foram então cortadas. As três árvores foram cortadas. A primeira árvore foi cortada então e transformada em um coxo. Um coxo daqueles onde se coloca o alimento para os animais. E ela então, muito triste, viu que seu sonho ficou longe de ser realizado. A outra árvorezinha também tinha sido cortada e, em vez de um navio, tinha sido transformada em uma pequena canoa, um barquinho muito simples, bastante simples. A terceira árvore tinha sido então cortada e transformada em pequenos pedaços de madeira guardados em um depósito. Não tinha sido então transformada em nada. Alguns anos se passaram e aquele coxo, então, acabou sendo usado por uma mamãe grávida, que não tinha bercinho. Uma mãe muito simples, que quando seu bebezinho nasceu, ali em meio àqueles animais do estábulo que se alimentavam naquele coxo, naquela manjedoura, então acabou transformando-o em um bercinho. Dentro daquele bercinho, daquele coxo, agora transformado em berço, a mamãe colocou o seu bebezinho. Aquela pequena canoa, então, em vez de carregar reis e rainhas, carregava simples homens, pescadores, pescadores que apenas enchiam o seu barco de muitos peixinhos. Somente peixes e homens pobres e simples foi o que aquela canoa carregou por toda a sua vida. Mas
alguns anos se passaram, e naquela canoa, então, um homem um dia tirou um cochilo. Durante o seu cochilo, enquanto os pescadores, seus amigos, pescavam, uma grande tempestade se formou. Se formou aquela chuva, o mar ficou bastante bravio e arredio. Os homens assustados acordaram aquele seu amigo que cochilava enquanto a tempestade se aproximava. E aquele grande homem então disse: acalma-te, vento, paz. E a tempestade parou, o mar se acalmou, e aquele homem então mostrou o quanto era importante e dominava a natureza, impressionando seus amigos pescadores. Muitos outros anos se passaram e aquela madeira guardada em um depósito se transformou em uma cruz. Nesta cruz fora pregado um homem muito importante, um homem cuja história inspira a humanidade até hoje. Ali ele foi pregado e a cruz se transformou num símbolo que leva todos os seres humanos até hoje a se lembrarem de Deus. Aquela árvorezinha não se transformou numa grande árvore para onde as pessoas olhavam e lembravam de Deus, mas se tornou em uma cruz que hoje faz todas as pessoas se lembrarem de Jesus. Jesus foi o Deus que veio ao mundo e morreu por toda essa humanidade nessa cruz. Foi então que as 3 arvorezinhas perceberam que as suas madeiras não se transformaram em coisas tão importantes quanto elas achavam que seria, mas o propósito de Deus para as suas vidas era algo muito maior, muito melhor do que elas mesmas tinham sonhado. Em vez de um grande barco que carregava reis, monarcas importantes, uma delas se tornou uma canoinha que carregava o Rei dos Reis, Rei de todo esse universo e que domina toda a natureza, porque foi ele quem a criou. Em vez de um baú onde os reis e rainhas guardavam os seus grandes tesouros, ouro, pedrarias, prata e tudo que é de caro nesse mundo, a árvorezinha se transformou em um coxo que alimentava animais e que depois acabou sendo um bercinho onde se guardou o maior de todos os bebezinhos, o maior tesouro que já existiu em toda essa terra. Em vez de uma grande árvore, como era o sonho daquela árvorezinha que nem mesmo queria ser cortada, então, cortada, ela se tornou a cruz, onde foi pregado o nosso Salvador. Poderia ter se tornado motivo de tristeza, porque ali ele morreu. Porém, no terceiro dia, o nosso Salvador ressuscitou saindo do túmulo. Depois de 3 dias, ele ressuscitou, saiu do túmulo, cumpriu sua missão nessa terra, subiu aos céus e até hoje ele vive está. E um dia virá nos buscar.